Então, sem mais delongas, o trabalho chama Complexidade em Projetos de Nanotecnologia, Caracterização e Proposição de um Template de Análise. Meu nome é Raíssa Guerra Rezende e eu fui orientada pelo professor Dr. Raoni Barros Bagler. Essa é a agenda da apresentação. Eu vou começar com a introdução e justificativa, revisão bibliográfica, metodologia, resultados de discussão, conclusão e referências bibliográficas. Para facilitar, né, dado que é uma apresentação online, eu criei uma régua superior que está indicando, né, sempre em branco o slide que eu vou estar apresentando e em cinza os demais, só para facilitar essa dinâmica. Começando, então, agora com a introdução e justificativa, esse trabalho ele foi desenvolvido num contexto no qual as organizações estão investindo intensamente em tecnologias de ponta para conseguir obter vantagens competitivas no mercado. Sendo que a nanotecnologia é uma dessas tecnologias que vem recebendo, né, aportes intensivos, porque ela é vista como uma das mais promissoras do século XXI. Ela é extremamente intensiva em conhecimento, então ela necessita de um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, PDI, e também ela recebe esses investimentos por ser uma área tecnológica estratégica, tanto para o governo, quanto para o setor privado e para as universidades. Entretanto, a comercialização de produtos, né, nanotecnológicos, né, produtos com nanomateriais, ainda vem frustrando muito as projeções e expectativas existentes para os produtos dessa área. Um exemplo disso é uma projeção de mercado que diz que a terceira geração das nanotecnologias, chamados nanosistemas, inicialmente estava previsto para ocorrer entre 2010 e 2015, sendo que essa projeção ela foi atualizada para ocorrer somente em 2020 e 2035. Um outro dado interessante de mercado é a previsão de receita do mercado de produtos nanotecnológicos, que foi feito pela Lux Research, que é uma referência nessa área. Ela fez uma previsão de 3,5 bilhões de receita de vinda dos produtos nanotecnológicos em 2015, sendo que essa projeção ela foi atualizada para ocorrer somente em 2018. Os acadêmicos eles também corroboram com essas projeções de mercado, sinalizando que os desenvolvimentos, né, os esforços para o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, eles vêm sendo substancialmente superiores aos esforços destinados à comercialização de produtos nanotecnológicos, o que faz com que a inovação nessa área ela seja muito lenta, ocorra muito lenta. Enfim, mesmo diante disso, né, obviamente, são reconhecidos, né, diversos avanços consideráveis na parte de pesquisas, artigos, patentes, produtos de entrada envolvendo os nanomateriais. Só que também tem novas barreiras e desafios que ainda não foram transpassados, e sendo que isso faz com que a gente precise de ter uma reflexão muito crítica sobre esse hype da nanotecnologia, né? Todo esse alvoroço que é feito em torno dos nanomateriais e como que estão sendo feitos esforços, né, de diversos atores do Sistema Nacional de Tecnologia e Inovação que poderiam ser mais efetivos para poder potencializar a inserção desses produtos no mercado. Uma dessas linhas sinaliza que é necessário que ocorra um acompanhamento muito diferenciado para que os desenvolvimentos na área de nanotecnologia eles sejam bem-sucedidos. Sendo que um dos motivos é que, na verdade, o central é que o fato que os desenvolvimentos nessa área, eles são cheios de particularidades. Então, a gente tem particularidades na inovação que fazem com que os desenvolvimentos eles sejam muito diferentes daqueles que são mais amplamente estudados. Como, por exemplo, desenvolvimentos na área de software, na área de eletrônica, na área de sistemas no geral. Vou trazer aqui somente alguns exemplos, porque diversos outros foram abordados em detalhes na tese. O primeiro deles é que inovações na área de materiais avançados, né, onde está inserida a nanotecnologia, elas geralmente demoram entre 10 e 15 anos, desde o momento onde que foi gerada uma ideia para gerar um produto comercial até a inserção desse produto no mercado. Sendo que empresas de tecnologias convencionais, né, umas aspas aí, conforme eu disse anteriormente, elas demoram cerca de 2 anos, desde a ideia até a comercialização de produtos. Sendo que esse caminho de 10 a 15 anos para a inserção desses produtos nanotecnológicos no mercado, ele é marcado por muitas incertezas, sendo que essas incertezas elas estão muito vinculadas ao fato de que, em escala nano,
o grande diferencial é que fenômenos únicos permitem novas aplicações. Só que, ao mesmo tempo, esses fenômenos únicos que permitem novas aplicações, eles também trazem novos desafios, e desafios que, muitas vezes, não estão claros para quem está lidando ao longo desse desenvolvimento, para quem está gerindo esses projetos e para quem está de fora, acompanhando todo o desenvolvimento dessa inovação. Em resumo, né, isso está basicamente no cerne dos desenvolvimentos de nanotecnologia. Então, eles são muito baseados em pesquisa, eles são muito baseados em ciência. Então, os negócios que são desenvolvidos nessa área, eles também ssão particulares, então eles também são baseados em ciência, sendo que isso é muito diferente dos desenvolvimentos que são mais amplamente estudados, como os desenvolvimentos que eu disse anteriormente. Porque nessa área, a gente tem que considerar uma complexidade intrínseca que permeia ao longo desses 15 anos de desenvolvimento tecnológico. Uma abordagem, né, potencialmente complementar para compreender de uma forma aprofundada e contribuir para uma análise crítica, né, dessa grande área de nanotecnologia, e mais especificamente para compreender esses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em nanotecnologia, é a área de complexidade, mais especificamente complexidade em projetos. Nessa área, uma das formas de definir a complexidade é a presença de múltiplos elementos interconectados, incertezas, restrições, interdependências, que tornam a prospecção, a gestão do projeto desafiadora e difícil de ser compreendida e gerenciada. Então, essa é uma das definições de complexidade que é adotada. Sendo que é exatamente da interseção entre essas duas grandes áreas que surge a oportunidade de investigação desse estudo. Vou pegar uma aguinha. Com base nisso, esse estudo ele tem como uma questão central de pesquisa o como que a gente caracteriza essa complexidade em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de nanotecnologia, sendo que dessa questão de pesquisa desdobra-se o objetivo geral desse estudo, que é caracterizar essa complexidade em projetos de PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação, em nanotecnologia, com foco na área de ciências materiais, sendo que são objetivos específicos, né, que foram desenvolvidos. A caracterização dos desenvolvimentos em nanotecnologia e formas correntes de avaliar projetos nessa área. A codificação de elementos de complexidades em literaturas, tanto de gestão de projetos, quanto de desenvolvimento de produtos nanotecnológicos, e o agrupamento dessas complexidades que foram codificadas em macrodimensões. A busca e identificação de um ambiente de campo que fosse interessante para que eu pudesse obter dados de campo em profundidade sobre as complexidades enfrentadas por esses projetos de PDI e nanotecnologia. Avaliação e validação com profissionais que estão aí na prática, no dia a dia, né, executando projetos de PDI e que são financiados por empresas e que pertencem a diversos setores industriais, de quais são os elementos de complexidade que são mais convencionalmente presenciados durante a execução desse tipo de projeto, ou durante a prospecção desse tipo de projeto. E, por fim, a construção de um template com esses elementos de complexidade que seriam mais significativos nessa área. Então, passando agora para a revisão bibliográfica, a revisão bibliográfica ela teve como base, né, a área de nanotecnologia e avaliação de projetos. Então, eu comecei estudando o que é nanotecnologia, né, os investimentos que são realizados nos desenvolvimentos em nanomateriais, o mercado e a comercialização de nanoprodutos, quais são as particularidades dos desenvolvimentos dessa área e quais são as formas de avaliar os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em nanotecnologia. Então, eu vou trazer aqui, basicamente, 4 principais highlights dessa literatura. O primeiro deles é o fato de que vários estudos, né, eles abordam, de fato, desafios gerais relacionados à comercialização de produtos nanotecnológicos. Então, que isso é difícil não é uma novidade para ninguém. Só que poucos estudos, eles vão enfatizar, de fato, os desafios que estão presentes na gestão de projetos de PDI e nanotecnologia. Sendo que a maior parte desses estudos está fortemente focada em projetos de PDI que são realizados em países desenvolvidos. Então, a gente tem uma pequena quantidade de estudos que são realizados em projetos executados em países de desenvolvimento. Ops, acho que apertei forte. Só que, independente de onde que esses projetos eles são executados, uma abordagem, né, que é mundialmente aceita para a avaliação desses projetos e para o acompanhamento do desenvolvimento deles é a utilização da escala TRL, que é a famosa Technology Readiness Levels, que nós vemos tanto em editais
de fomento e palestras e afins. Agora, partindo para a literatura de projetos complexos, né, e seu gerenciamento, eu comecei estudando o que é essa complexidade em projetos, quais são os tipos de complexidade em projetos e quais são as fontes dessas complexidades em projetos, trazendo também 4 principais highlights dessa literatura. O primeiro deles é que essa literatura ela é extremamente ampla, é um debate muito rico, só que, ao mesmo tempo, ela é uma literatura muito generalista, e ela possui visões que convergem principalmente sobre o fato de que não há uma definição de complexidade amplamente aceita. Ou seja, eles convergem sobre o fato de que todo mundo sabe que eles não convergem entre si sobre o que é definido como complexidade. Um outro ponto é que essa literatura, ela reconhece, sim, obviamente, que a complexidade é uma variável-chave que vai impactar em muitas decisões ao longo do desenvolvimento dos projetos e que vai afetar consideravelmente a gestão desse projeto e, consequentemente, a obtenção dos resultados esperados. Sendo que os desafios, mais especificamente voltados a projetos de pesquisa e desenvolvimento complexos, eles ainda têm recebido pouca atenção por parte dessa literatura, que é exatamente o que é o foco desse estudo. Então, trazendo um resumo aqui, algumas considerações parciais, tanto dessa literatura de nanotecnologia e avaliação de projetos e gerenciamento de projetos complexos. Eu utilizei essas palavras-chave, né, que estão sinalizadas aí à esquerda, com esses operadores booleanos, combinados de diversas formas, não vou trazer aqui, né, quais exatamente foram as combinações, está presente na tese, e utilizei a pesquisa também nessas bases de dados, ou seja, no Web of Science, no Google Acadêmico e no Scopus. E eu percebi que não foram encontrados estudos específicos sobre como que essas complexidades próprias do desenvolvimento de nanotecnologia, elas vão se manifestar no dia a dia da execução dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sendo que as literaturas, tanto de nanotecnologia quanto de gestão de projetos de nanotecnologia, elas vão evidenciar características muito fortes desses desenvolvimentos e que vão convergir com o que é considerado como complexidade na literatura de complexidade. Então, isso daí já remete a uma potencial interface aí que foi identificada numa sinergia entre essas duas grandes áreas. Sendo que, diante disso, o objetivo, né, desse projeto, dessa tese, né, ela se propôs a estudar, então, essa complexidade durante o processo desse desenvolvimento de novos produtos com nanotecnologia, de forma a entender como que ela é vivenciada, para que, a partir do momento que a gente entenda, né, o que é essa complexidade, como que ela é vivenciada, que a gente possa traçar estratégias para gerenciá-la, para minimizar os efeitos negativos que ela pode gerar nos desenvolvimentos, consequentemente afetando assim, né, ao alcance dos objetivos dos projetos, e também contribuir para que as organizações que saibam gerenciá-las bem se diferenciem competitivamente em relação aos demais que não reconhecem ou não sabem gerenciar a complexidade no seu dia a dia. Sendo assim, o ambiente escolhido para pesquisa de campo foi o CTNano, que é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno da UFMG. E o CTNano, ele desenvolve projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em nanotecnologia, com foco em ciências dos materiais, que são realizados, então, entre parcerias, universidade e empresa. Sendo que esse, então, foi o recorte adotado para o presente estudo. Agora, entrando na parte da metodologia, a estratégia metodológica, né, escolhida foi o Flexible Partner Matching, que basicamente é uma estratégia que vai facilitar o desenvolvimento de novas teorias em paralelo à conexão entre as teorias existentes e as evidências empíricas que forem coletadas em campo, sendo que essa abordagem é muito interessante porque é uma abordagem intermediária entre a indução e a dedução, então ela consegue alinhar muito bem tanto o rigor metodológico quanto a flexibilidade na análise desses dados, sendo que também foram utilizadas estratégias adicionais para que garantir a confiabilidade e a viabilidade da pesquisa qualitativa, né? Então, foram utilizados 4 principais critérios relacionados a isso, que são os critérios de credibilidade, transferabilidade, dependabilidade e confirmabilidade, sendo que o Flexible Partner Matching é uma metodologia nova, né, relativamente nova, que está sendo desenvolvida e que está ganhando evidência nos últimos tempos. Então, por causa disso, a gente utilizou também métodos já consolidados
né, para auxiliar tanto na estruturação quanto na análise de dados. Um exemplo deles é a estrutura de dados hierárquica, né, especificamente em 3 níveis, que eu vou abordar daqui a pouquinho. Então, falando um pouco agora do passo a passo da condução do estudo. Esse estudo ele foi realizado em 3 grandes blocos, que é o bloco A, que é o bloco que eu vou chamar de padrão teórico, o bloco B, que é o bloco do padrão empírico, e o bloco C, que é o bloco do template final. Eu vou abordar a partir de agora um resumo do que foi feito em cada um desses blocos. Começando pelo bloco A, que é o bloco do padrão teórico. Esse bloco ele teve como base a revisão das literaturas de complexidade em projetos e também de nanotecnologia para a construção de um template, né, que está sinalizado na lateral esquerda, de elementos de complexidades que foram codificados a partir das literaturas de nanotecnologia e de complexidade em projetos. Esse template, eu só trouxe um recorte aí, o template detalhado ele está na tese, mas basicamente ele conta com mais de 50 elementos de complexidades que foram identificados nessas literaturas. Então, esse é o resultado principal aí do primeiro bloco, que é o bloco do padrão teórico. Já o segundo bloco, o bloco do padrão empírico, ele teve como base a realização das entrevistas, né, de campo, com 7 pesquisadores, né, que atuam no CT Nano, e que foram questionados sobre as dificuldades enfrentadas durante a prospecção e durante a execução dos projetos de PDI e nanotecnologia, sendo que, mais especificamente, eles foram questionados sobre 14 projetos. Sendo que essa foi a definição de complexidade que foi passada para eles, dificuldades enfrentadas na prospecção e execução do projeto, ou seja, foi uma definição de complexidade bem simplificada, com o objetivo de evitar qualquer tipo de viés do que eles consideravam como complexidade, como dificuldade, né, na execução e na prospecção e na execução desses projetos. Sendo que essas entrevistas foram todas gravadas e logo eu forneci as gravações para 2 codificadores, chamados codificadores independentes, que foram profissionais que tiveram um trabalhão em ouvir todas as entrevistas, identificar quais são as falas, né, dos entrevistados que remetiam a potenciais complexidades. Então, eles faziam isso, primeiramente, separadamente, cada um deles, o que foi feito da seguinte forma. Eles identificavam, né, e estruturavam, essa que foi a estruturação em 3 níveis. Né? Quais são as falas dos entrevistados que remetiam a uma complexidade, identificavam qual que era a complexidade referente a essa fala e juntavam complexidades similares em macrodimensões. Isso foi feito inicialmente de forma separada por cada um deles, depois eles sentavam, discutiam o que era visto como complexidade, e depois, com o resultado final desse processo, foi um template, né, que é esse template aí que está na lateral esquerda, empírico, resultante dessa codificação dos codificadores independentes. Sendo que esse template, isso também é somente um recorte, ele contou com mais de 130 falas dos entrevistados, que codificaram mais de 50 elementos de complexidades e mais de 14 dimensões. Já o bloco C, que é o bloco final, do template final, ele foi feito confrontando, né, o resultado tanto do bloco A quanto do bloco B, que foi o template A e o template B, que eu mostrei no recorte de cada um deles anteriormente, analisando as convergências e as complementariedades entre as complexidades identificadas e também as divergências, reavaliando reavaliando a questão dos agrupamentos entre as complexidades, que haviam diversas similaridades, então eu tive que reavaliar tudo para fazer isso de uma forma que não ficasse sobrepondo uma coisa com a outra, e também descrevendo uma definição mais macro que refletisse, à luz do quadro teórico, as evidências empíricas que foram obtidas. Então, isso foi feito também detalhado na tese, só que eu vou trazer aqui para vocês só o resultado final disso, que foi o template final, que é esse template, que possui as convergências e complementariedades entre as complexidades que foram identificadas tanto na literatura quanto em campo. Então, um resumo, né, do que é esse template. Ele possui 7 macroelementos de complexidade, que no caso é o tamanho, interação e interdependência entre diversos elementos do projeto, desafio tecnológico que estava sendo enfrentado, dimensões relacionadas ao negócio, a globalização e ao contexto no qual esse projeto estava inserido, como que era feita a divisão do trabalho e aspectos relacionados a como é feita a gestão do projeto.
Cada um desses macroelementos teve uma definição associada a eles, uma definição o mais robusta possível, sendo que esses macroelementos eles foram desdobrados em 23 mesoelementos de complexidade e 56 microelementos de complexidade. Então, esse formato desse template, né, dividido dessa forma, teve como objetivo também facilitar. Caso a pessoa que esteja aplicando esse template queira utilizá-lo de uma forma mais macro ou de uma forma mais micro e mais detalhada. Sendo que, conforme eu disse anteriormente, o template, ele possui convergências e complementariedades entre a literatura e em campo. Só que também houveram complexidades que foram identificadas na literatura, mas que não foram abordadas nas entrevistas de campo. Ou seja, elas são aspectos que não foram vistos como complexidades pelos entrevistados, mas eram vistos como complexidade, mas era algo sinalizado como complexidade pela literatura que eu estudei. É interessante porque esse tipo de discrepância, né, vamos resumir como discrepância entre o padrão teórico e o padrão empírico, ele permite também o desenvolvimento de novas teorias que vão explicar fenômenos complexos. Então, obviamente, eu não vou poder passar por isso em detalhes aqui na apresentação, mas eu vou basicamente sinalizar quais que foram essas principais discrepâncias observadas. Então, não foram identificadas, né, não foram sinalizadas em campo complexidades que estão relacionadas com distanciamento geográfico, fuso horário e diferenças culturais entre a equipe dos projetos, né? Não foram identificadas complexidades que remetem ao contexto regulatório das nanotecnologias e aspectos de saúde, segurança e meio ambiente, que foi algo extensivamente sinalizado na literatura. Não foram identificados como complexidades aspectos vinculados à proteção da propriedade intelectual e exploração da propriedade intelectual. Outro ponto que também não foram identificados como complexidades o fato de que os desenvolvimentos em nanotecnologia, eles geralmente podem atender a múltiplos mercados, e o que também é citado consideravelmente pela literatura, né? Que muitas vezes a literatura sinaliza que, por desenvolvimentos em nanotecnologia poderem ser aplicados em múltiplos mercados, muitas vezes não sabem onde aplicar aquele desenvolvimento, então a escolha do mercado específico é algo dito como complexo pela literatura, mas isso também não foi identificado nas entrevistas em campo. E também não foi identificado como complexidades a necessidade de adaptações de métodos e técnicas para o desenvolvimento de produtos com nanomateriais, né, produtos nanotecnológicos, e a necessidade de indicadores e métricas que ilustrem, de fato, a evolução do desenvolvimento tecnológico, que também foram dois outros pontos também bem retratados pela literatura como uma dificuldade, né, principalmente por parte dos gestores de projetos. Mais uma água aqui. Ok. Dito isso, tá bom, Raíssa, mas e aí, né? Como que a gente utiliza esse template? Quem que vai utilizar? Como que isso funciona, né? Passando, então, agora para a parte de resultados e discussão principal. Esse template, o grande objetivo dele é servir como uma ferramenta, né? Tanto para diagnóstico quanto para prognóstico de projetos. Então, esse é o objetivo central dele. E uma indicação de utilização é que ele seja utilizado tanto por gestores de projetos na nanotecnologia, quanto por financiadores de projetos. Sendo que um ponto de partida é que esse template possa ser utilizado por profissionais que tenham pouca experiência em desenvolvimentos com nanotecnologia, porque é exatamente isso que a gente está defendendo aqui nessa tese, que eles são desenvolvimentos peculiares. Então, muitas vezes a gente vê que tem profissionais que têm uma robustez muito grande na parte de gestão de projetos, mas tem particularidades na gestão de projetos de nanotecnologia que também devem ser consideradas. Então, esse template serviria para ambientar esses profissionais em relação ao que eles estão encarando, né? Qual que é o tipo de projeto que eles vão estar gerindo, mas também não só para profissionais com pouca experiência, mas também profissionais que são muito experientes, mas que têm interesse de fazer uma análise mais sistemática, né, de situações na qual ele está vivendo, mas que há a presença de diversas complexidades que ele tem que lidar e que ele tem que tomar uma decisão em relação a isso. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, para tentar deixar isso mais claro. Imagine, por exemplo, um gestor de projeto. Um gestor de projeto que está ou elaborando um projeto ou gerindo um projeto.
e que se depara com uma situação na qual ele pode tomar dois caminhos diferentes, que eu vou chamar aqui de cenário 1 e cenário 2. Sendo que, se ele for pelo cenário 1, ele pode identificar, se ele for para um determinado caminho, quais seriam as complexidades que ele iria ter que lidar e identificar isso no template. Mas se ele for para o cenário 2, ele pode identificar também no template quais são as complexidades que ele teria que enfrentar, caso ele opte por esse cenário. Sendo que, após a sinalização de quais são essas complexidades em ambos os cenários, é uma coisa muito básica e muito simples, ele poderia, basicamente, com uma planilha de Excel, fazer um gráfico de radar que compare a presença dessas complexidades no cenário 1 e no cenário 2. Ou seja, esse gráfico de radar aí, basicamente, ele está mostrando, com base nas macro dimensões, né, do template que eu citei anteriormente, qual cenário que tem mais complexidade comparado ao outro. Então, assim, se a gente for fazer uma análise bem superficial, o cenário 2, né, que é o cenário que está indicado nesse gráfico de radar em azul, ele tem consideravelmente mais complexidades atreladas à divisão do trabalho, gestão do projeto, tamanho, interação e interdependência e desafio tecnológico do que o cenário que está indicado em laranja, que é o cenário 1. Então, com base nisso, o gestor ele poderia tomar uma decisão muito mais direcionada, de uma forma muito mais estratégica, muito mais sistemática, de qual cenário que ele deve seguir. Então, com base na identificação dessas complexidades e de uma visualização mais fácil, né, de qual que seria o melhor caminho a tomar. Ou do que ele vai ter que esperar, né, caso ele vá para cada um desses caminhos. Já no caso de financiadores de projetos, como, por exemplo, agências de fomento, empresas, investidores e instituições no geral, né, que vão apoiar e vão fomentar iniciativas na área de nanotecnologia, esse template ele pode ser utilizado tanto na elaboração de editais, que vão ser utilizados para poder prospectar projetos dessa área, quanto na tomada de decisões na alocação de recursos de projetos, com base nas complexidades que estariam identificadas para aquele projeto em especial, tanto também no acompanhamento customizado e focado nesses projetos para que eles contribuam, que eles perpassem o Vale da Morte, que é algo amplamente discutido nessa literatura. Então, basicamente, esses financiadores de projetos e iniciativas que apoiam e fomentam iniciativas na área de nanotecnologia, eles poderiam não tratar todos os projetos da mesma forma. Eles poderiam tratar os projetos considerando quais são as complexidades, quais são as particularidades desses desenvolvimentos e, assim, propor algo para esses projetos que seja, de fato, customizado com o que eles estão precisando, ao invés de tratar todo mundo do mesmo jeito. Então, acho que essa seria a principal contribuição, sendo que isso poderia ser feito de uma forma bem sistemática a partir da utilização do template de complexidade. Não somente de uma forma detalhada, pode ser de uma forma mais superficial, mas que contribua durante esse processo para uma análise crítica de que nem todo projeto de nano é igual, né? E que os projetos de nano não são iguais aos outros projetos também que esses financiadores muitas vezes têm que aportar recursos. Então, essa seria uma outra utilização, né, desse template por financiadores de projetos. Mais uma água. Passando agora para, finalizando, né, a parte da conclusão, esse trabalho, ele teve, então, como objetivo geral, né, a caracterização da complexidade em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em nanotecnologia, o que foi feito a partir da entrega principal dele, que foi o template de elementos de complexidade de projetos de PDI em nanotecnologia, sendo que, como objetivos específicos, né, a gente teve a caracterização do desenvolvimento em nanotecnologia e formas de avaliação dos projetos nessa área, o que foi entregue a partir da revisão bibliográfica feita em profundidade, a codificação dos elementos de complexidade nas literaturas de gestão de complexidade em projetos e desenvolvimento de produtos nanotecnológicos e agrupamento de macrodimensões, o que foi feito a partir do resultado do bloco A, que é o bloco do padrão teórico, a partir da entrega do template A busca e identificação de um ambiente de pesquisa de campo no qual isso pudesse ser estudado em profundidade, a partir de 14 projetos, né, que foi, no caso, o CT Nano. A avaliação e validação com lideranças desses 14 projetos na área de nanotecnologia, quais são os elementos de complexidade mais convencionalmente presenciados por eles, nesse tipo de projeto, o que foi entregue a partir do bloco do padrão empírico, mais especificamente do template B.
e a construção de um template desses elementos de complexidade mais significativos presentes em projetos nessa área, o que foi entregue a partir do template do bloco C, que é o bloco do template final, mais especificamente o template C. Agora, como contribuições, né, para a literatura, tanto de nanotecnologia quanto de complexidade em projetos. Começando agora para a literatura de nanotecnologia. Esse estudo, ele fornece uma abordagem bem sistemática, né, teoricamente fundamentada por uma área que a gente vê que é uma área que tem uma dinâmica de projetos complexos e que é carente de suporte gerencial, como é essa área de nanotecnologia, sendo que ela vai robustecer também o conhecimento sobre características próprias do desenvolvimento de nanotecnologia, que muitas vezes são negligenciados, né, mesmo considerando que essa área ela tem suas particularidades, sendo que somente a partir do momento que a gente consegue reconhecer quais são essas particularidades, quais são as complexidades desses desenvolvimentos, a gente consegue reconhecer isso e definir como geri-las para que a gente consiga diminuir os impactos negativos dessas complexidades e, consequentemente, evitar que as expectativas, né, de comercialização de produtos nanotecnológicos não sejam alcançadas. Então, não adianta nada a gente querer desenvolver projeto e ter diversas expectativas, sendo que a gente não entende, de fato, o que é essa realidade desse projeto de nanotecnologia, o que esse pessoal que está desenvolvendo nano está enfrentando. Então, acredito que isso é uma contribuição tanto para a literatura quanto para a prática também de profissionais que estão se aventurando aí e comprando essa ideia de desenvolvimento com nanomateriais. Já para a literatura de complexidade em projetos, como eu disse anteriormente, uma literatura muito rica, com um debate sensacional, mas um debate muito generalista. Então, esse trabalho ele vai trazer um template, né, de referência que vai dialogar com as complexidades reais de um contexto emergente e muito promissor para estudo de gestão, como a nanotecnologia, dado que é uma área carente de suporte gerencial, sendo que ele vai agregar também essa literatura, o estudo de casos práticos, né, que vão ocorrer durante a execução do desenvolvimento tecnológico. Então, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de produto. Isso que é diferente de uma abordagem retrospectiva, que geralmente é adotado por estudos nessa área. Então, como os desenvolvimentos em nano, eles demoram muito, a partir do momento que a gente faz uma análise de complexidade, né, ao longo de diversos momentos, né, vão ser complexidades identificadas em diversos momentos também, essa literatura está contribuindo nesse aspecto, para uma análise durante a execução desses projetos, e não uma abordagem retrospectiva, sendo que isso vai contribuir para a caracterização de complexidade de uma forma mais ampla, que pode ser utilizado também para a proposição de modelos e estruturas que vão auxiliar na gestão de projetos complexos como um todo. Ou seja, pode ser aproveitado dessa área de outras formas também, não especificamente somente no contexto de nanotecnologia. Por fim, não, espero que não tenha extrapolado muito. Por fim, como limitações, como todo esse estudo também possui limitações, né, obviamente, e uma das limitações é o fato de que ele foi desenvolvido com base em 14 projetos de PDI, executados entre universidade e empresa, por uma mesma instituição, que no caso foi o CT Nano, o que é um ambiente de campo extremamente específico, né, com uma posição particular na cadeia de valor, onde que se desenvolvem projetos até um determinado TRL, sendo que isso poderia ser lidado com estudos futuros e complementares a partir de um aumento de amostragem, que seria tanto a partir de um aumento de amostragem utilizando projetos executados por instituições diversas, então, que vão além do CT Nano, quanto por uma diversidade maior dos projetos. Por exemplo, projetos que não envolvam empresas, né, que sejam executados somente pelo centro em parceria com a instituição de fomento, ou projetos que sejam executados seja por uma outra instituição e também em parceria com spin-offs dessas instituições, que são empresas menores, porque os projetos que foram estudados aqui são empresas de médio e grande porte. Então, o aumento das instituições e também das diversidades dos projetos estudados poderia ser uma possibilidade também de aumento de amostragem aí e que iria contribuir para a identificação de potenciais novas complexidades que não foram identificadas aqui nesse estudo também. Um outro ponto de estudos futuros e complementares é o aprimoramento desse template a partir da inclusão de tanto de sugestões quanto de estratégias para lidar com esses desafios relacionados a cada um dos elementos de complexidades, né? Sendo que isso foi algo que eu já vi sendo feito, né, numa literatura do PMI, que eu achei bem interessante,
porque isso poderia fazer com que esse template ainda ficasse mais robusto para que ele pudesse ser utilizado de uma forma mais ampla. Ou seja, não só caracterizar a complexidade, mas também propor potenciais jeitos de lidar e de gerir essas complexidades. Então, acho que isso é bem interessante e poderia contribuir bastante para aumentar a robustez também do template como estudos futuros. Um outro ponto é que a estratégia metodológica utilizada, né, que é o Flexible Partner Matching, ela ainda é uma estratégia que está em desenvolvimento na área, extremamente promissora, mas ainda está em desenvolvimento, sendo que para lidar com isso, a gente procurou agregar abordagens já consolidadas, tanto para estruturação quanto para análise de dados, né, para contribuir para afirmar tanto a confiabilidade quanto a validade da pesquisa qualitativas. Então, basicamente essa que foi a apresentação. Acho que se eu tivesse que sintetizar, né, em linhas gerais, o que foi esse trabalho, eu acho que esse trabalho foi um esforço, assim, de tentar estruturar, né, e de tentar lidar com, muitas vezes, discussões infinitas que a gente acaba lidando na parte de quando a gente está gerindo projetos de nanotecnologia, no qual a gente está no meio de diferentes cenários de situações que a gente tem que lidar, diferentes coisas que devem ou não ser consideradas, mas que, dependendo do caminho que a gente for tomar, isso pode mudar muito a realidade, né, que a gente vai estar vivendo daqui para frente. Então, acho que foi um esforço para lidar com esse tipo de situação, e que eu diria basicamente que é como se fosse a gente está diminuindo o ruído, né, desse tipo de análise, né, de uma forma bem estruturada, com base na literatura, do que é relevante. Então, basicamente, essa que é a entrega principal desse trabalho. Aqui eu deixei algumas referências bibliográficas, caso queiram voltar em alguma coisa nesse sentido, mas, fica aqui, estou super aberta a contribuições e quaisquer considerações que vocês queiram fazer sobre esse trabalho. Agradeço demais a atenção de todos vocês. Muito obrigada.